Eu vi um vídeo recentemente onde alguns teólogos estavam criticando pessoas em algumas igrejas que estavam talvez cheias do Espírito Santo, talvez não. Isso eu acho que muitas das vezes não tem como a gente julgar. As pessoas caindo, ou as pessoas chorando, ou as pessoas pulando, alegre, felizes. E as pessoas criticando e falando que aquilo não tem nada a ver com cristianismo, com evangélico, aquilo ali é mais parte de ocultismo, umbandismo, enfim. E em cima ainda de Atos 2, eles falam que não tem nada a ver com aquilo que aconteceu em Atos 2 na descida do Espírito Santo. Quando a gente vai ler Atos 2, a palavra ali diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo, falando cada um na própria língua que falassem, e a ponto de pessoas ridicularizarem, falando que eles estavam embriagados. E aí chegou ao ponto de Pedro vir a público, tá, para dizer para as pessoas, para explicar, falar: "Não, eles não estão embriagados, porque ainda são 9 da manhã, mas eles estão cheios do Espírito Santo". Então o primeiro ponto que a gente vê, quando você vê uma pessoa embriagada, o primeiro sintoma é o quê? Uma pessoa talvez tonta, caindo, rindo demais, né, a ponto de ter quedas no chão, enfim, é uma pessoa embriagada, falando mole, meio, né, desconcertada. Segundo ponto, ali estava falando que as pessoas começaram a ridicularizar. Para ridicularizar é como se visse aquelas pessoas bêbadas, embriagadas, enfim. Então, só que Pedro vem explicar: olha, não, isso aqui eles estão cheios do Espírito Santo. Então, essas pessoas, esses teólogos, que são muitos daqueles que não acreditam que aqueles dons do Espírito Santo ainda são para hoje, eles dizem que cessaram, mas na verdade não cessaram, precisam entender que o Espírito Santo ainda age hoje da mesma forma. E da mesma forma que pode ser comparado com uma embriaguez, mas não é uma pessoa cheia do Espírito Santo, pode acontecer hoje como aconteceu antigamente também. Qual que é a diferença? A diferença é como você vai interpretar. Você vai interpretar da sua visão cósmica, da sua própria opinião de como você vê, ou você vai interpretar aquilo como a Bíblia está me transmitindo a isso? O que está escrito ali, o que a Bíblia me ensina, o que ela transmite sobre aquilo? Porque existe isso, uma coisa você interpreta impondo a sua opinião, o seu pensamento, a outra coisa é você interpretar de como a Bíblia está falando e pegar pontos, palavras, textos, versículos, contextos, para entender o que de fato está acontecendo ali. E o que eu vejo que a Bíblia transmite ali é exatamente isso. Eles estavam cheios do Espírito Santo, assim como a gente vê pessoas embriagadas hoje.